Fala galera, Tá na Mesa Podcast tá no ar para mais um episódio imperdível. Eu me chamo Tuane, aqui ao meu lado minha queridíssima amiga Kiane Vives. Oi, gente. E o Baby Benny tá dando oi lá de dentro. E o assunto de hoje, para variar, tá muito bom. Hoje nós vamos falar daquele que a gente mais ama. A verdade é que a gente escuta muito falar de Jesus, sobre seguir Jesus, mas o que isso realmente significa? E para essa conversa a gente trouxe uma pessoa que ama Jesus, que vive por ele, que é líder, uma das líderes aqui da nossa casa, né, da nossa igreja, e que também estudou, né, teologia na Hillsong College. Seja muito bem-vinda, Estela Aguilô! Ai, gente, muito obrigada. Muito bom estar aqui. Um pouco nervosa, mas eu que agradeço. É uma honra estar aqui e falar dele, né? Não tem como. O assunto favorito, né? Sim. A honra é nossa de Não te tem ter como. aqui. E é engraçado que quando a gente falou, o que a gente pode falar, Estela? Qual é o assunto que tu carrega? E só o que tu conseguia falar é, eu amo Jesus. É. Então, bora falar de Jesus, mulher! Maravilhosa. A gente tá muito feliz de te receber, porque assim, cada pregação que ela faz, gente, que a gente começa, que nem diz a nossa produtora Bia, que a gente começa sorrindo e acaba chorando, que ela, assim, ó, é muito bom, é muito bom. É isso aí. Assistam as pregações da Estela Pra também. glória do Senhor. Mas muito obrigada por vir. A gente gostaria de começar esse episódio entendendo um pouco mais sobre a tua jornada. Como tu conheceu Jesus, como foi teu encontro com ele? Foi bem intenso, assim. Eu vou resumir, porque é bem longo. Mas eu acho que eu posso resumir em 2 momentos bem especiais, assim. Eu tive um relacionamento por muitos anos. Eu comecei a namorar, acho que eu tinha 16 anos e durou 7 anos isso. E teve um momento, era um relacionamento que hoje, quando eu olho pra trás, eu compreendo que eu era dependente emocional. E eu não conhecia Jesus. Eu sabia que Deus existia, eu não seguia uma religião, minha família era de uma religião, meus tios, minhas tias, católicas. Mas eu não sabia quem era Jesus. Então, teve um dia, no meio de uma briga, de uma discussão, eu não consegui conversar com ninguém, sabe? Assim, quando você tá, nossa, mais uma vez, era um relacionamento que era muito complicado, a cada 6 meses a gente terminava e foram 7 anos nisso. E um dia eu descobri, né, uma das traições e quando eu fui atrás de alguém, eu não encontrei ninguém. E quando eu teve até um momento em que eu cheguei na casa da minha amiga, a mãe dela disse assim, ela acabou de dobrar a esquina. Aí eu digo, gente, eu vi ela passando no carro. E eu lembro que eu tava desolada e eu encontro uma igreja, Assembleia de Deus, as pessoas estavam passando a música, o time de louvor, as portas abertas, eu só sentei ali, chorei. E algo dentro de mim falava assim, o mundo vai fechar as portas, mas Deus vai estar de portas abertas pra mim. Uau. E a partir dali, eu disse, não, eu quero entender, eu sei quem é Deus, mas o que tem? Quem que é Deus? E aí eu comecei a ir numa igreja batista próximo da minha casa e passou um tempo, eu voltei para esse relacionamento até que teve um retiro. Eu estava nesse relacionamento, era retiro de carnaval. Ele foi para o carnaval, eu fui para o retiro. E no retiro teve uma briga, teve uma discussão, quando eu percebi que, assim, por telefone, né? Não tem como, né? Ele falou algo pra mim que pra mim foi muito marcante. Eu vou servir qualquer outra... Religião? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Do que o teu Deus. E ali, eu disse assim... Eu estava no retiro e ele estava no carnaval. Poxa, era algo que ele tinha dito que ia comigo. E no final das contas, eu poderia perdoar, vamos dizer, ele num carnaval, depois de ter perdoado tantas coisas. Mas ali, pra mim, ficou muito claro. Eu já tinha começado a amar, já tinha começado a entender quem era Jesus. E naquele momento, eu lembro que foi 2014, 2015, eu disse assim... Acho que foi 2014, eu disse, não, eu não quero mais esse relacionamento. Não porque eu não goste de você, mas porque eu amo mais a Jesus. Eu quero seguir com ele e você acabou de me dizer que você não vai seguir com ele. Talvez se ele tivesse dito eu sigo com ele, talvez eu tivesse ok. Mas o que ele falou pra mim foi determinante não pelo que ele estava fazendo, mas porque eu disse isso não é algo que eu quero pra minha vida. Eu quero Jesus. E a partir dali eu me entreguei pra Deus. Assim, foi surreal. Eu lembro que no meu primeiro GC, no grupo de crescimento, a líder perguntou assim,
por que que você tá aqui? E eu era de uma batista, e quando realmente terminou, e por eu ser dependente emocional dele, eu disse, agora mais do que nunca eu preciso de Jesus. Agora mais do que nunca eu preciso descobrir esse Deus e sair disso. E eu lembro que o primeiro GC, então, eu mudei de igreja. Eu fui para uma igreja que tinha culto aos sábados. Não só porque a Batista era muito pequenininha. Então, só tinha culto de jovens uma vez ao mês. E essa igreja, a Videira, a minha irmã já tinha ido. E ela já tinha tentado me levar para lá. E eu, no mundão, para, não vai, não me enche com isso, né? Mas, e eu lembrei. Quando o calo apertou, né? O negócio pegou. Eu lembrei e eu fui atrás dessa igreja. E eu comecei, aí fui sozinha. Eu lembro que teve um amigo, que depois se tornou um amigo, ele disse, você tá aqui pela primeira vez? Eu disse, tô. Ele, você veio sozinha? Eu disse, vim. E ele, tá bom, mas a partir de agora você não anda mais sozinha. E ele me introduziu na vida da igreja, ele me introduziu no GC, na líder naquela época, jamais vou esquecer, Carlene. E ela fez essa pergunta e eu disse, essa é a minha última chance, é a minha válvula de escape, porque eu não tenho mais nada. Devido a eu ter vivido um relacionamento de 7 anos, aonde, óbvio, né, seus amigos vão querer melhor pra você. Então, quando eu terminei, ninguém acreditou que de fato eu ia terminar. Porque como era abusivo e eu sempre voltava, e sempre tinha uma traição, e sempre tinha um problema, uma briga, uma discussão, uma vergonha na rua, né? Ninguém acreditou. Então, eu terminei sozinha. Então, o meu término, quando de fato terminou pra mim, não tinha quem acreditasse. As pessoas diziam, ai, tá bom, daqui a pouco tu volta, ai, sabe? Então, foi algo que foi muito louco, porque quando eu olho pra trás, eu vejo que eu lembro que a minha oração foi dizendo assim, Senhor, se tu existe, arranca essa dor de dentro de mim, porque senão eu vou morrer. Eu tava no chão, chorando no chão. Essa decisão que tu tomou, né, de terminar o teu namoro, precisou vir uma mensagem divina, um sinal, algo falando contigo, espírito, ou foi uma decisão racional por conhecer a palavra e falar, eu vou ter que tomar uma decisão? Não, foi uma decisão racional. Foi ali, eu já tava, como eu falei, né, ali acho que 2013, por aí, eu comecei a ir nessa igreja batista, e foi assim, fundamental na minha fé. Eu comecei a me cercar de amigos que eram cristãos, amigos que chegavam e me mostravam que existia um outro tipo de vida, que existia um Deus, que existia um Jesus. E ali eu comecei a entender que eu poderia viver algo diferente. E foi um processo, né? Porque, de uma certa maneira, ele também se inseriu nisso, ele também começou a ir para a igreja e tudo mais. Mas foi uma decisão minha, porque eu comecei a ir para a igreja, ir para os cultos, andar com pessoas que estavam me enchendo de Jesus. Não mais os meus amigos do mundo, mas os meus amigos da igreja me enchendo de Jesus, e eu estava começando a ler a Bíblia. E a minha oração era dizendo assim, Senhor, eu não entendo. Eu não sei quem tu é. Me mostra. Foi uma curiosidade que gerou dentro de mim. E quando eu decidi, foi literalmente, era muito claro pra mim. Existem 2 caminhos. Se eu seguir com ele, eu vou sair da igreja. Porque no início, quando a gente voltou, vamos dizer assim, depois daquele meu primeiro momento, né? Eu me afastei da igreja. Porque eu queria estar com ele. Então, a minha dependência ainda era dele. Então, eu me afastei. E aí, no que eu voltei, vamos dizer assim, eu disse assim, eu não quero me afastar de novo. E você, é como se naquela época, pra mim, ele era o meu Isaac. E eu disse assim, eu dou aquele... Por isso que eu digo que são 2 momentos de conversão. Eu acho que é onde o Senhor me despertou pra ele, que foi naquela Assembleia de Deus, que as portas estavam abertas. Gente, pra mim isso é tão... É claro como eu tá vendo vocês aqui. É muito. E quando, nesse retiro, também dessa igreja batista, aonde pra mim foi claro, eu disse assim, não vai ter meio termo. E eu não vou. E eu lembro que eu falei assim pra ele, eu disse, eu não estou terminando com você porque eu não te amo, mas porque eu descobri alguém que eu amo mais. Uau. E a partir daí, quais as mudanças que tu começou a ver na tua vida? Assim, a Estela que se tornou a partir desse momento, em comparação com a Estela que tu era antes com ele? Nossa, assim, eu passei a ter vida, né? Devido a eu ter passado 7 anos, eu comecei muito nova e eu tinha 16 anos. Então, eu meio que
muitas coisas na minha vida foram aquele relacionamento. Então, quando eu terminei, foi um momento meio que de depressão. Eu não tive alguém dizendo, você tá com depressão, mas foi um momento que foi muito difícil. Quando nós terminamos, eu morava junto com ele. Então, eu precisei retornar para casa dos meus pais. Então, foi um processo. Eu tinha algumas questões de, nossa, vou voltar. Aquela coisa, né? Poxa, já existia uma casa comprada, existiam carros comprados, existia um plano de família, aquela coisa toda. E foi muito difícil para mim. Então, eu passei a ter vida. Essa semana mesmo, eu estava conversando com o Senhor, fazendo meu devocional. E eu disse assim, Deus... eu te dei nada, eu não era nada, eu não tinha nada, sabe? Assim, eu era totalmente quebrada. E Deus simplesmente pegou aquilo e fez de mim hoje uma pessoa que é feliz. Eu era extremamente ignorante com as pessoas. Extremamente ignorante. Vocês não estão entendendo. Gente, eu jamais diria algo assim. Extremamente. Extremamente ignorante. Quem trabalhou comigo, eu jamais vou me esquecer isso também. Que uma vez, uma amiga minha no trabalho, eu tava trabalhando e eu tava aqui distraída. E ela me falou alguma coisa e a minha forma que eu achava que era normal, eu tava aqui distraída. Que é? Ela, que é o quê? Eu não tô te pedindo nada. E ela disse assim, quem tu acha que tu é? E ela jogou uma real que me deu um choque de realidade, onde eu disse, cara, tá errado. Então, assim, eu era uma pessoa extremamente explosiva. Eu era uma pessoa que eu dizia assim, vai me ferir, eu vou te ferir 2 vezes mais. Mulher. Extremamente. O microfone um pouquinho mais aqui. Tipo, vingativa, assim. Muito, Nossa, muito. aham. Eu aprendi muito cedo que a melhor maneira de eu me defender era atacar. Uhum. Então, se eu achasse que você pudesse me ferir, eu já te atacava, eu já te criticava, eu já te tratava com uma ignorância, entendeu? Então, por muitas vezes eu não percebia isso. E na minha cabeça era normal, entendeu? Mas por quê? Porque quando você tá doente aqui dentro, você vai ser doente aqui fora com as pessoas que estão ao teu redor. E tu acha que isso foi mais racional no sentido de tu entendeu a Bíblia, a partir do momento que tu começou a ler sobre isso, né? Que isso, de certa forma, é errado, que a gente, né, tem que amar o irmão, etc. Foi racionalmente algo que tu escolheu não ser, ou tu acha que o Espírito Santo foi te transformando? O Espírito Santo foi me transformando, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, eu sempre lia aquilo e eu dizia assim... não sei se vai fazer isso aqui não, Deus. Amar o irmãozinho que acabou de jogar a pedra em mim. Desculpa. Então, assim, era muito difícil e era muito confrontador. Porque eu olhava e eu dizia assim, Deus, como eu vou conseguir fazer isso? E as minhas orações sempre foram... E eu tenho orações anotadas. Eu sempre gostei de escrever. Foi mais fácil pra mim colocar pra fora. Porque no início não era normal pra mim orar. Não era normal pra mim vir aqui em voz alta e falar com alguém que não tá aqui. Não era normal. Então, eu comecei a escrever. Porque eu disse, e se eu escrever cartas pra Deus? E foi ali onde eu comecei orações mais intencionais. Onde eu dizia, Deus, hoje eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva. Eu queria que ela morresse. Sério. E por quê? Porque eu não lembro quando eu conheci a história de Davi. E que Davi se jogava aos pés do Senhor de uma maneira muito verdadeira. Ele falava o que ele sentia, o que ele era. E ele via que ele errava e ele corria pra Jesus. E eu disse, esse é meu modelo. Bora aqui. Então, eu lembro que uma vez, uma das traições que eu descobri, eu já estava na Igreja Batista, e eu orava pra Deus e eu dizia assim, Senhor, eu odeio ela, eu odeio isso que tá acontecendo, eu odeio ele, mas abençoa eles. Derrama as tuas bênçãos sobre eles. E as pessoas dizem, Stella, você falou isso? Eu disse, falei. Era verdade no meu coração. Era o que existia dentro de mim. Era o que eu podia dar pra Deus. E Deus, na sua misericórdia, tão perfeita e tão linda, Ele transformou isso em amor. Porque hoje eu olho pra trás e não tem dor, não tem raiva, não tem mágoa. Muito pelo contrário. Eu sou grata a Deus por tudo que eu vivi. Porque me formou hoje. E todo o meu processo, e continua sendo e vai ser até o resto da minha vida, é disso. As minhas orações é, Espírito Santo, molda o teu caráter em mim. Que a tua palavra me doa. Quando eu ler, eu olho para ela e eu digo, Senhor, eu ainda não sou. De todos os pecadores, eu sou a maior. Eu quero ser melhor. E às vezes a gente
se abstrai de momentos difíceis e de confrontos, só que são esses momentos de confronto, por isso que a Bíblia fala que um homem afia outro homem, porque é nesses momentos de confronto que alguém vai olhar pra você e vai dizer, isso não é o caráter de Cristo, ou vai dizer, o que você tá falando? Que foi o que essa amiga, e ela foi minha amiga, fez pra mim. Que aquilo me deu um choque e eu disse assim, não, tá errado, eu não posso tratar as pessoas assim. E eu não percebia, porque eu tava tão magoada, eu tava tão amargurada dentro de mim, o amor de Jesus ainda não tava tão pleno assim dentro de mim, e não tava aperfeiçoado, que eu não conseguia ser amor pras pessoas. É engraçado que eu percebo que quando a gente tá fora da igreja, a gente se acha um bom cidadão, né? Não tem nada, faço nada de errado, sou uma pessoa super justa, correta e tudo mais. E à medida que a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vai vendo a nossa podridão. E se a gente começa a ler a palavra e acha que tá tudo bem, é porque você tá lendo errado. Porque... Total. Totalmente. Quando a gente se depara com a santidade dele, a gente percebe o quanto a gente precisa dessa transformação, né? Exatamente. E agora que tu viveu tudo isso, né? Obviamente que tu contou de uma forma reduzida, né? Muito resumida aquilo que tu viveu, mas com certeza teve muita dor nesse processo, até porque terminar um relacionamento no qual a gente é dependente, é muito sofrido. A minha pergunta é, valeu a pena? Total. Totalmente. Acabou esse relacionamento e eu me entreguei. Eu me joguei na igreja. Gente, tudo que tinha, eu tava lá. Eu disse assim, eu literalmente Trocou a dependência, né? No lugar certo, graças a Deus. E assim, eu me joguei. Eu literalmente, eu cheguei, eu lembro disso, que eu disse assim pra Deus, Senhor, se tu é real, arranca essa dor de mim, senão eu vou morrer. E pai, mãe, desculpa se vocês estão ouvindo isso agora, porque era uma coisa que eu nunca falei, eu nunca compartilhei, né? E Deus, ele me trouxe a minha família, o senso de família de volta. O Senhor, ele trouxe para mim as verdades absolutas da Bíblia que o mundo corrompeu dentro de mim, sobre família, sobre amor próprio. Eu não sabia o que era amor. Eu não sabia. Eu só sabia que eu precisava ser valorizada por uma pessoa externa. Até eu entender que, cara, não, eu já tenho alguém que me ama, alguém que diz que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que me ama independente do meu pecado, porque nele eu sou perfeita. Então, pra mim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu entendi que nele eu posso todas as coisas. E a única coisa que eu preciso é buscar a presença dele. E vamos lá, esse versículo ele é muito mal interpretado. É tipo assim, posso todas as coisas, posso voar, eu vou ser milionária, eu vou ser... E não é sobre isso, é sobre assim, ó, tu pode estar lá, debaixo de uma ponte, tu vai suportar tudo isso por causa de Jesus. Não é o oposto, é o contrário, tipo assim, não importa o que tu tá passando, com Jesus tudo é possível. Tu falou uma frase muito, muito interessante agora, né, de tipo, Deus, se tu é real. E a verdade é que muitas pessoas... se questionam, né, antes de entrar pra igreja, antes de conhecer Cristo, tipo assim, ó, será? Será que é verdade? E se for tudo uma invenção, o que tu diz pra essas pessoas? Assim, é muito difícil da gente, estando fora da igreja, acreditar em algo que a gente não vê e que a gente não toca. Só que o que eu entendi é que o Cristo, ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Não é o que vai acontecer, ele já fez. É como se eu dissesse assim, Tuane, eu tenho um presente pra você. Tá aqui. E eu boto ele em cima da mesa. E você pega se você quiser. Você vai receber aquele presente se você quiser receber. Então, por muitas vezes a gente vai achar que Deus ele não é real. Mas é só porque a gente não tá escolhendo receber esse presente. É porque a gente não tá se colocando como uma curiosidade. E quando eu converso com pessoas que não acreditam em Deus, eu digo assim, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Sim. Eu só te peço uma coisa. Chega num momento, talvez no teu carro, sem ninguém por perto, e diz assim, Deus, o que essa menina aí, doida da cabeça, tá dizendo é real? Se tu existe mesmo, me mostra. Fala comigo. Gente, vai vir, vai acontecer, Deus vai se mostrar, porque ele é real, ele criou todas as coisas. Não tem como a gente olhar para a natureza e não ver Deus. É cada detalhe. Não tem como a gente olhar para uma mulher grávida, a gestação, tudo que acontece e não ver Deus. Mas muitas vezes a nossa dor nos cega. E o que Cristo fala pra gente é, eu sou tão grande,
tão poderoso que não me importa a sua dor e não me importa o tamanho do seu problema, eu posso lidar com ele. E às vezes a gente não acredita em Deus porque a gente acha que o nosso problema é muito grande pra ele. Isso que eu ia falar, porque tu falou que chegou na igreja, né, querendo morrer literalmente, chegou quebrada. E pra muita gente que nos assiste, ou pra pessoas que ainda não são convertidas também, é importante saberem que a igreja não é um lugar pra pessoas santas ou que já estão, né, já foram santificadas. Não, as pessoas aqui, elas provavelmente Sim. entraram quebradas, talvez mais quebradas que você até, Sim. com problemas que precisam ser consertados. E é justamente onde Jesus entra, né? Pra poder curar esses doentes. Porque é pra isso que ele tá aqui também, Sim. sabe? Pra nos ajudar e, enfim. E outra coisa que eu queria comentar contigo é que tu falou sobre Deus, né? Que o teu ex-namorado falou assim, eu posso seguir qualquer outro Deus, mas não o teu. E aí, onde entra a questão de Jesus ser o teu Deus? Qual a diferença entre seguir Jesus e seguir qualquer outro líder espiritual? Como ele falou. Pra mim, foi algo que... Pra mim, foi muito especial descobrir Jesus. E eu falo descobrir Jesus porque eu vejo que muita gente conhece Deus, mas poucas pessoas conhecem Jesus. Sim. Por que a gente deve seguir Jesus, né, e não outros líderes? A Bíblia, que é a nossa profissão de fé, que é aquilo que a gente acredita, que é aquilo que a gente segue, e ela tanto tá no catolicismo, como se a gente pegar outras religiões, você vai ver que a Bíblia é um pouco modificada. Existem vários contextos bíblicos em outras religiões. E Jesus, para mim, ele é a verdade e a vida. A palavra de Deus fala, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. E se a gente parar para olhar, o que acontece? A gente tem religiões que vão falar sobre muito caridade, sobre cuidar das pessoas. Se você ler Provérbios, você vai ver Deus falando pra gente cuidar das viúvas. Você vai ver Deus falando, a Bíblia nos dizendo pra gente cuidar dos órfãos. Então, é bíblico. Aquilo que aquela religião tá trazendo é aplicável. Só que a vida, ser salvo vem através de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele veio, ele morre na cruz por mim e pelos seus pecados, para que a gente tenha acesso direto ao Pai. Então, sem Jesus na equação, não tem salvação. Então, como que eu vou acreditar em um outro Deus? Como que eu vou acreditar, é Deus, mas eu não sei quem é Jesus? Ou não tem comunicação direta. Exatamente. O que eu sinto é que às vezes as pessoas acabam se comunicando com anjos, arcanjos ou santos. Mas Deus está acima de todos, né? Jesus está acima de todos. Por que a gente não fala diretamente com ele? Essa foi a maior revelação do evangelho pra mim, pessoalmente. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada, eu ia pra um café. Gente, eu amo lembrar disso. Amo! Eu ia pra um café antes do culto. E eu sentava, eu ia umas 2, 3 horas antes. O culto era às 7, sei lá, 2 da tarde eu tava no café. Ficava aberto até mais tarde. Só um pouquinho, peraí, vou ter que parar. Amiga, tu tá... Batendo. Como tá muito próximo, tu tá falando aqui, ó. E eu preciso que a tua boca seja direcionada no microfone, Tá senão vai bom. ficar bem ruim o teu áudio. Tá. Não precisa ficar tão perto, mas assim, quando tu fala pra Kenny, fala assim, ó. Ah, Olha pra tá. Kenny assim, Tá bom. olha pra mim assim, Tá. mas deixa a tua boca direita. Porque tu tá fazendo assim, ó, pra conseguir falar com a Kenny. Tá bom. Tá? Tá, mas eu Então pego volta da pra onde? história do café. Tá. Então, eu ia pra um café perto da igreja, umas 2, 3 horas antes do culto começar. E eu sentava e eu começava a ler a Bíblia. Eu não entendia muita coisa. Só que eu dizia, tá, se é aqui que eu vou achar Jesus, se é aqui que eu vou entender quem é Jesus, porque eu não entendia. Eu não entendia quem era Jesus, eu não entendia quem era Deus, eu não entendia quem era o Espírito Santo. Então eu disse, eu quero aprender. Até porque eu acho que pra gente não crer, a gente tem que saber no que a gente não crê. Entende? Não tem como você simplesmente dizer, não, eu não acredito. Mas você não conhece. Conheça pra depois dizer e pautar que não, eu não acredito nisso, entendeu? E uma vez que a gente conhece, uma vez que a gente lê, a gente tem vários teólogos que se converteram, porque ateus que se converteram, Tentando provar tentando que não provar existia. que não existia. Lendo a Bíblia só pra mostrar que não existia e no meio do caminho sendo transformado pela palavra, né? Exatamente. Mas enfim, então eu ia pra esse café e eu lembro que eu tava começando a ler o Antigo Testamento, aquela parte do tabernáculo, aquela coisa toda. E eu já tinha assistido Paixão de Cristo e
Eu acho que a maioria que assistiu Paixão de Cristo vai lembrar que Jesus está na cruz e fala, o véu foi rasgado. E aí eu leio a história do tabernáculo, e aí aqui um pequeno resumo é que no Antigo Testamento nós não tínhamos acesso direto ao Pai, precisávamos de sacerdotes, existia um templo, vamos dizer assim, uma igreja, onde existia uma sala em especial, toda formada, para que se fosse entregue os sacrifícios, que era a única maneira de nos purificarmos dos nossos pecados. E existia um pastor, um sacerdote, que ia lá fazer isso pra gente. E se alguém que não fosse sacerdote entrasse lá, era fulminado, morria na hora. Ou seja, você não tinha acesso direto a Deus. E quando eu li, porque são vários detalhes para a construção desse tabernáculo, e quando eu li que existia um véu, uma cortina, cara, na hora eu olhei para aquilo e eu disse, a cortina, o véu foi rasgado. Agora eu posso falar com Deus. Jesus, porque Jesus morreu na cruz. Então, se você não acredita em Jesus, você não tem acesso a Deus. Quem é Jesus? Jesus é o meu salvador. Jesus é o meu maior exemplo para viver nessa terra. A gente pode amar os nossos pais, a gente pode ter pessoas que a gente tem como exemplo, né? Mas o maior exemplo da minha vida é Jesus. Muitas vezes eu digo assim, Senhor, como eu posso resolver isso? Me mostra na tua palavra. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Porque ela vai nos mostrar como Jesus fez. Jesus, ele veio nessa terra como Deus e como homem. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Por quê? Deus poderia ter salvado a gente de outra maneira? Precisava alguém morrer na cruz? Precisava, e principalmente Jesus veio como homem para que a gente tivesse um exemplo nessa terra de como fazer as coisas. Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus se sentiu tristeza, ele teve anseio, Ele chorou. Ele foi tentado, ele vai até o Pai e diz assim, Pai, se possível, faça esse cálice de mim. Ele tá falando da cruz. E, cara, aquilo dali pra mim é o maior exemplo de... Aí me vem um outro versículo que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Cara, se eu não tenho Jesus, eu não tenho uma maneira de me escapar das coisas. E ter Jesus na minha vida não significa que tudo virou mar de rosas e que tudo foi perfeito. Muito pelo contrário. Eu passei por muita coisa. Eu sofri muitas coisas. Muitas coisas. E só que o fato de ter Jesus na minha vida é que agora eu não preciso mais passar sozinha. Eu não preciso mais olhar para alguma situação e dizer se eu tiver sorte. Não é sobre eu ter sorte. Não é sobre algo bom acontecer, mas é sobre eu ter o melhor do meu lado. Porque sendo cristã, coisas talvez que a gente não vai explicar. A gente vai perder pessoas queridas. A gente vai passar por doenças, né? Aqui mesmo na Austrália, eu precisei fazer uma cirurgia que podia ser câncer. Não foi. Deus é bom porque não foi. Não, Deus é bom porque ele é bom. Se tivesse sido câncer, Deus continuava sendo bom. E uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração, quando as pessoas estavam dizendo assim pra mim, nossa, mas tu não tá com medo, tu não tá... E eu disse, gente, eu acho que eu tô meio ficando doida mesmo, que eu não tô. Sério? É sério. As pessoas viravam pra mim, uma amiga maravilhosa, um anjo na minha vida, ela virou, Estela, eu tô preocupada. Porque, sério... A paz é tanta. E sabe o que Deus falou pra mim? Que quando eu fui fazer o teste, porque eu precisei fazer primeiro uma biópsia, e me deu muito medo, muito medo. E eu olhei pra aquilo e eu disse assim, eu saí dali e ela me ligou e ela disse assim, Estela, eu quero falar contigo, me manda mensagem e tal, eu teria ido contigo. E eu disse, não, me dá 10 minutos. Eu fui pra um café, de novo. Eu fui ter o meu tempo com Deus. E por que eu falo tanto de café? Porque é literalmente você ter um encontro com Jesus. O Espírito Santo, ele é real, ele habita em nós, ele está conosco. Ele está sentado aqui comigo e com você. E a gente precisa começar a lidar dessa maneira. Não é um Deus que tá lá em cima e eu tô aqui. Não, ele tá aqui. Entende? Ele tá aqui comigo.
Pra quem tá escutando e não sabe por que Jesus morreu, tu consegue explicar? Por que precisou ir pra cruz? Porque no Antigo Testamento, a gente precisava de um sacrifício de sangue, né? Devido ao pecado ter entrado no mundo, ali com Adão e Eva, a gente precisava agora, né, lá no Antigo Testamento, trazer uma oferta viva, que seria o primeiro cordeiro, que seria ali um cordeiro imaculado, um cordeiro que não tinha nenhum defeito. Essa era a ordem de Deus. Então, todo mundo precisava entregar esse sacrifício no tabernáculo, para que assim eles pudessem ter os pecados perdoados, exatamente. Então, o que acontece? Jesus, ele é o Cordeiro Santo. Ele é o Filho unigênito de Deus. E quando Deus cria o jardim do Éden, ele cria Adão e Eva para ter um relacionamento com ele. Né? Na teologia, quando a gente estuda, a gente vai ver que o Senhor, ele vinha todo final de tarde ter um encontro com Adão e Eva. Tanto é que quando eles pecam e eles se escondem, né? A Bíblia vai dizer, acho que Gênesis 3:8 vai dizer, e Adão ouviu os passos de Jesus. Ele se escondeu. E Jesus, ele vai, e Deus, ele vai e ele fala assim, onde tu estás? Deus já sabia. O que tu fez? Deus já sabia. Só que é sobre um relacionamento. Então, essa criação perfeita do Éden, ela foi quebrada pelo pecado. E qual foi esse pecado? O pecado de ser como Deus. Que entra na nossa vida como quando a serpente ela oferece aquilo para Eva, ela diz assim, olha para isso daqui. Vamos lá, começou pelo olhar. Olha isso aqui. Talvez, se você comer, você saiba como ele. Você seja como ele. Só que sabe o que é mais triste? E o inimigo, ele não tem nada novo. Ele não inventa nada novo. Ele tentou Eva por algo que ela já tinha sido feita como? Porque a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher como sua imagem e semelhança. Ele tentou ela por algo que ela já era, que ela já tinha. Ela já era a semelhança de Deus. O homem também. Mas enfim, fui pro outro lado. Sabe o que mais me encanta em seguir Jesus? É que as pessoas, quando seguem Jesus, tu pode ver a transformação. Sim. É palpável a transformação, sim, sabe? E eu não consigo enxergar isso. Muitas vezes em outras religiões, tu pode ser uma pessoa boa, que nem a Tônia acabou de falar. Não, eu sou um bom cidadão, sou uma pessoa boa, etc. E as pessoas, enfim, né? Não julgando outra religião, nada disso, mas a transformação tu vê com pessoas que seguem Jesus. E tu acabou de falar a tua questão, que a tua amiga te olhou e falou, o que aconteceu contigo? Né? Tu recebeu um diagnóstico. E eu até tô falando isso porque é importante tocar nesse assunto, porque eu tenho amigas passando por situações difíceis e às vezes eu tento dizer, tipo, ai, mas Deus, mas Jesus. Tá, mas e elas estão num momento muito difícil. Sim, é muito difícil. Como eu explico pra elas assim? Relaxa, porque Jesus está cuidando de tudo. Quando eu fui para esse café, foi onde eu disse assim, Senhor, eu sei que isso não é o fim. Porque pra gente que acredita em Jesus, mesmo que essa vida acabe, é a continuação no céu. Entende? Não tem fim. Quando eu acredito em Jesus, quando eu acredito que ele morreu na cruz e que existe uma salvação eterna e que existe um galardão no céu pra mim, cara, eu vou passar por aquilo dali. E algo que muito particular que o Senhor trouxe ao meu coração, eu fui pra esse café, eu disse assim, olha, Deus, eu sei que eu não vou morrer disso. Eu sei que isso não é meu fim. E tá tudo bem comigo. Eu só me preocupo com os meus pais, porque eles não te conhecem como eu te conheço. Eu tô bem. E aquilo me trouxe uma paz. Gente, eu passei a semana, era para um negócio sair em 7 dias, eu fui atrás no 10º, porque o povo tava de Stella, cadê? E eu lembro que quando essa minha amiga chegou e disse, Stella, tu não tá nervosa? E eu disse, não, tá aí. Eu fui pra casa, eu disse, Deus, eu tô pirando? Será que eu tô mascarando, né, assim, as coisas? E Deus trouxe ao meu coração, buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque você me buscou em primeiro lugar, eu te entreguei a paz que excede todo o entendimento. E naquele momento, pra mim, eu sou muito visual. E é como se eu tivesse, assim, na minha cabeça veio uma imagem de uma criança indo pra escola, assim, sabe? E
para mim, começou a vir um discernimento, né? Vamos dizer assim, de Deus dizendo assim, olha, eu sou teu pai. Lembra que eu sou Deus, mas eu também sou teu pai. E como pai, quando você leva pra escola, a criança pra escola, a criança não carrega a mochila. Quem carrega é o pai, não é? E eu me lembrei do meu pai fazendo isso por mim. E Deus falou assim pra mim, todo o teu medo, todo o teu anseio, coloca dentro da mochila que eu carrego. Porque o que tu precisa quando tu chegar na escola, que é o teu lugar final, vai estar dentro da mochila. Mas todo o peso sou eu quem carrego. Porque a jornada dessa vida é pra ser em paz comigo. Porque eu estou cuidando de você. Então aquilo me trouxe uma paz, assim, fora do comum. Entendeu? Então eu fui, fiz o resto das coisas e eu falei isso pra ela, eu disse assim, eu tô bem, eu tô tranquila. Nossa, sério, é algo que eu vou guardar pro resto da minha vida. Ela disse assim, não, mas se você tiver, você vai morar comigo. E ela casada, sabe? Assim, eu digo, meu Deus, eu nunca me senti tão amada assim, sabe? E pra mim foi algo que Deus falou muito claro. Quando você me aceitar como Senhor e Salvador, mas entender que eu também sou teu pai, eu vou carregar tudo pra ti, tudo por ti e tudo contigo. Uau. Às vezes, a transformação ela é tão grande na nossa vida que as pessoas à nossa volta não compreendem. Porque algumas pessoas preferem a gente Sim. bêbada, a gente drogada, a gente sem cuidar da saúde, sendo uma pessoa extremamente explosiva, Sim. né? Porque é mais legal, assim, Uhum. ao invés de uma pessoa mais racional, mais bondosa, mais passiva. Algumas pessoas não compreendem ou até não aceitam essa Sim. transformação. Acham que ficou chato, ficou boring, ficou brega, sei lá. Como lidar com essa incompreensão da família? Porque às vezes pode vir de um familiar, dos amigos muito próximos, né? Começa a mudar o meio que tu Sim. vive. Como lidar com isso? Eu acho que pra mim, uma das coisas que funcionou muito foi entender e realmente olhar e dizer assim, isso é pra mim, isso não é pra eles. Sabe? Tá, você me prefere nesse lugar, mas eu não me prefiro. E por mais que às vezes eu sinta falta, porque você sente falta. Você sente falta de certos lugares, você sente falta de certas amizades. Mas é como se você, quanto mais você experimenta do melhor, menos você quer o pior. Essa é a verdade. Então, quando eu e eu passei por isso, a minha mãe dizia, você tá ficando lunática. Logo no início. Porque, gente, eu preciso... Mas ela não sabia. Ela não sabia das minhas dores na totalidade. Ela não entendia o que estava acontecendo, porque eu sempre pensei assim, se eu falar para os meus pais o que está acontecendo, claramente, porque eles já desconfiavam do relacionamento e tudo que acontecia, vai piorar a situação. Então, eu escondia aquilo. Então, quando eu fui para a igreja e quando eu comecei a viver isso e eu tive essa repreensão, vamos dizer assim, eu sabia o que eu estava vivendo, mas eles não. Por isso que é algo pra gente, a gente precisa ter essa convicção. E isso é na totalidade da nossa caminhada com Cristo. Porque a gente vai ser muito incompreendido. E a gente tem que, isso tem que se tornar ok, normal, e isso tem que não nos parar, mas dizer assim, agora é que eu quero mais. Porque se tu tá vendo a mudança e tu tá achando que não tá legal, agora é que eu vou mais fundo, pra que você olhe pra mim e você não me veja mais como uma pessoa que tá do lado, mas como uma referência. Já não me reconheça mais. Exatamente. Já não é mais a Estela que realmente. Exatamente. A Estela já morreu. E sabe o que eu acho mais lindo? Eu tenho muitos amigos que não são cristãos. E tem uma amiga minha que ela fala assim pra mim, ela não é cristã, ela segue outra religião, mas ela diz assim, eu sei que sempre que eu precisar de alguém pra me ouvir e me sentir amada, eu posso contar com você. Isso, sabe? É isso. Isso na vida dela. Então assim, a gente vai receber essa repreensão. Só que uma vez que a gente se firme naquilo que é melhor pra gente e que a gente compreendeu, a gente vai ver que com o passar do tempo aquilo muda. E você, ao invés de ser a pessoa que vai ficar de lado, você, na verdade, é aquela pessoa que vai começar a ser como Cristo e ser luz aonde quer que você vá. A Bíblia fala sobre negar a si mesmo, né? Como que a gente aplica isso na vida real hoje? Olha, eu acho que quando a gente encontra o evangelho
muitas vezes hoje em dia ele é pregado como um tapinha nas costas, né? Como a gente tem aí teologia da prosperidade, fala que, porque, que nem a Tony trouxe, né? Eu posso todas as coisas, né? E o negar-se a si mesmo, eu acho que, pra mim, Estela, é a beleza do evangelho. Porque por muitas vezes a gente é dito na sociedade que livre é aquele que pode beber, é aquele que pode escolher sua orientação sexual, é aquele que pode usar drogas, é aquele que pode, a mulher que pode usar saia curta, dançar até o chão. E a verdadeira liberdade é você poder dizer não para tudo isso. Porque hoje em dia, se você não for numa festa e você não fizer o que eles fazem, você é chato. Você é o careta. Então, meu amor, você não tá sendo livre. Isso, se liberta, vai, dança, exatamente. vai, faz isso, usa alguma coisa aqui. E sabe o que é? Tudo o que essas pessoas vivem nas festas, tudo isso que elas se colocam, são grandes entorpecentes para quem realmente elas são no momento, naquele momento. Então, muitas vezes você bebe para você esquecer seus problemas. Anestesiar uma dor, Anestesiar uma dor, exatamente. Ou encontrar uma personalidade que tu não consegue ter solta, risonha, brincalhona. E aí é uma grande distorção social. Porque hoje em dia a gente é ensinado que a gente tem que ser A, B ou C. Ou que, por exemplo, eu preciso ser essa pessoa... Lembra a época que todo mundo tava ficando loura? Platinada. Platinada? Eu preciso ser loura platinada. Foi loura platinada? Foi. Muito querida. Você não reconhece. Fui. Editor, foto na tela. Mas aí o que acontece? Você começa essa liberdade. É uma liberdade imposta por uma sociedade que vai te engessando. E o mais triste é que você vai perdendo a identidade natural de você. Os teus relacionamentos moldam a tua identidade. Então, se você tá num relacionamento que uma pessoa gosta muito de beber e por mais que você não goste, uma hora você vai começar a beber. Então, o negar-se a si mesmo, muitas vezes vai ser o olhar e na verdade, encontrar a verdadeira liberdade. E tem um outro ponto também ao negar-se a si mesmo. É eu olhar para Cristo como o meu molde e não mais a sociedade. Então, o meu negar-se a mim mesmo vai ser: a sociedade diz que eu devo ir ali e que eu devo beber, ou que eu devo sentar numa roda e falar mal das pessoas. Mas Cristo, como meu modelo, diz que eu não devo ser. Então, eu tô escolhendo viver esse modelo. Esse modelo que me dá, ele fala na palavra dele, na Bíblia: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. E quando eu deixo de fazer algo e quando eu vou sucumbir à minha carne, não é porque ele me manda por autoridade que eu não faça, mas é porque eu encontrei um relacionamento de liberdade, de amor tão profundo, que ele me aceita como eu sou. Eu falo pra todo mundo: gente, eu tenho um limite sociável. Tipo assim, eu não consigo estar todo tempo, todo momento com pessoas. E tá tudo bem. E eu disse assim, cara, eu encontrei paz nisso. Porque hoje a gente diz, não pode perder nada, né? Então, assim, encontrar essa verdadeira identidade nele traz liberdade, traz paz. Esse é meu assunto favorito. Eu, tendo a oportunidade de falar disso, eu falo. Porque, pra mim, foi realmente libertador. Quando eu entendi que eu falar assim pra tudo que eu quero fazer não me torna uma pessoa livre, mas escrava. De mim mesma. Eu me torno meu Deus. E hoje é muito comum a gente ver as pessoas falando assim, deixa eu ver o que o meu corpo tá pedindo, o que eu quero, né? Deixa eu alinhar aqui meus pensamentos pra ver o que eu necessito. O que eu necessito que se dane. Sim. O que Jesus necessita, o que ele quer que eu faça aqui. Não importa o que eu quero. Sim. E quando tu consegue entender que isso é ser liberta, poder falar não pra si mesmo, é assim, é libertador. É tipo assim, uau, agora eu entendi. Sim. E aí tem o fato de muitas pessoas, elas até simpatizam com o evangelho, com Cristo, mas elas pensam assim, tá, mas agora eu não tô querendo dizer não pra mim mesma. Então, quem sabe, quando eu estiver um pouco mais velha, com filhos, né? Quando eu tiver meus 40, 50, quem sabe, Sim. o que tu diria pra essas pessoas? Eu diria que dói quando a gente acorda pra verdade. Só corre, sabe, assim? Porque você tá perdendo tempo de viver livre.
É como se eu pudesse andar lá fora em liberdade, mas eu tô preferindo ver o mundo por uma telinha de computador. Eu posso viajar o mundo, mas eu tô preferindo ver o mundo por uma tela. Então, você pode experimentar muito mais coisas, sabe? Assim, você pode viver uma liberdade que é real, você pode ser feliz. Tem gente que diz, assim, algumas pessoas que usam droga ou que fumam, eu só consigo relaxar quando eu fumo, eu só consigo estar feliz quando eu uso droga. Gente, você tá sendo dependente de algo para que você se sinta bem quando você já tem a total felicidade em Cristo, a total felicidade em Jesus, sabe? E eles acham que a gente é... Ai, coitado, eles não vão em festa, eles não se divertem. Gente, mal sabe que as festas da igreja aqui... Nossa, que a gente vê os nossos irmãos 3, 4 vezes por semana. A gente faz janta, sabe? A gente se reúne na academia, a gente treina junto. Cara, tem tanta coisa legal, a gente é tão feliz. Sim. E as pessoas também, E a elas... gente lembra Sim. dos momentos felizes. Sim. Porque muitas vezes quando você tá em festa, gente, você acorda no outro dia. Eu já fui. A gente lembra que a gente é feliz. A gente diz assim, mas o que eu fiz mesmo? Pra onde que eu fui? É verdade. Sabe? Então, com Jesus a gente lembra, a gente é consciente. Então, quando a gente pensa, eu vou perder. E uma das coisas que é verdade, a única certeza que a gente tem nessa vida é da morte. Então, você vai morrer, você vai perder. Uma hora você vai perder. E talvez você perca sem a salvação real da sua vida. Talvez você hoje está dizendo, amanhã eu faço, amanhã eu vou para Jesus. E o teu amanhã não chegue, porque a gente não sabe o dia nem a hora que ele volta. E a gente não sabe quantos dias a gente tem aqui. Sim. Então, a gente precisa ter urgência no nosso coração. Urgência de encontrar a Deus. Porque Ele tem urgência de nos encontrar. Porque nós fomos... Tô lembrando a palavra em inglês agora. Designed. Designados? A gente foi desenhado. Desenhado. A gente foi desenhado. Língua, gata, gente. A gente foi desenhado por ele e para ele. Então, tu pensa, alguém criou essa caneca. Aí, ao invés de eu usar a caneca pra beber a água, eu tô usando a caneca pra colocar, sei lá... fazer de porta-joia. Não é. Você tá vivendo fora da sua função. E a nossa função é ser filho, filha de Deus, amado pelo Pai. E nele encontrar a verdade da nossa identidade. E ser livre. Imagina só, alguém chegar pra te dizer, Tuane, mas peraí, eu te criei pra tu ser... pra tu trabalhar em tal lugar, pra tu ser... pra tu levar a minha palavra pra tal pessoa. Você encontra propósito nele. Você encontra nele o real motivo de vida. Existem muitas pessoas frustradas procurando por trabalho, por dinheiro, por família, por filhos. E no final das contas, quando tem um filho, eu preciso ter outro, porque eu não achei minha felicidade total. Eu preciso ter o trabalho, porque eu não, esse aqui não tá bom. É como se a gente vivesse um vazio que sempre pede mais, mais, mais e mais, e a gente nunca é saciado. E mais do que nunca se deixam guiar por sentimentos. Eu tenho Exatamente. aprendido cada vez mais que o nosso coração é enganoso, de verdade, como tá escrito na Sim. Bíblia. O nosso coração é enganoso. E se a gente se deixar guiar pelo que a gente quer, que nem a Tuane falou ali, mas eu não quero, mas eu não tô afim, mas o que eu tô Sim. sentindo? É. A gente só vai fazer besteira, porque o nosso sentimento nos engana, né? A gente tá frustrado, a gente faz besteira, ou a gente tá feliz, ou se a gente se deixar ser guiado por sentimentos, a gente vai fazer Sim. merda. Sim, De e verdade. uma coisa que vocês falaram sobre isso e eu me lembrei, sabe? Deus é o nosso Pai, né? Jesus, ele vem para nos ensinar como viver. E se a gente olhar para Deus como Pai, a gente entende que ele nos corrige e ele nos direciona. Se eu faço o que eu quero, eu sou um filho mimado. E Deus não busca por filhos mimados, Deus busca por filhos obedientes. O pai, ele quer ser honrado, ele quer que o filho obedeça, porque ele sabe o que é melhor para aquele filho. Então, quando eu olho para as escrituras, eu digo, Pai, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque as escrituras vão falar, se você amar dormir demais, você não vai ter comida no seu inverno. Se você dormir demais, você não vai ter como se sustentar. Então, ele tá nos guiando. E, infelizmente, hoje em dia, a gente vive um evangelho convencional, aonde isso funciona pra mim, mas isso não funciona. Só que o evangelho, ele é uma totalidade. E por mais que eu diga isso é difícil de eu seguir, eu sei que é melhor pra eu seguir.
E eu vou obedecer. Por quê? Porque eu sei que vai ser bom pra mim. Sabe, eu acho que algo importante que eu acho falar aqui também, porque normalmente, depois que a gente se converte, a gente sempre traz esse lado, né, não cristão, como algo horroroso. Tipo assim, que daí tu vai pra festa, outro dia tu acorda horrorosa e tal. E de fato isso acontece, e tem muita gente que tenta preencher esse vazio com isso. Mas também tiveram noites que eu saí, que eu me droguei, outro dia eu tava plena, tava feliz, gostei da noite, porque não é só ruim. Eu tô falando isso não porque é algo bom pra você fazer, mas porque existe esse outro lado também de pessoas que não sentem esse vazio e vivem uma vida tranquila, sendo bom cidadão, tomando seu negocinho ali no final de semana, saindo aqui, tarará. Mas é importante a gente frisar aqui que tem um versículo que fala que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 longe dele. Isso significa que, sabe essa alegria que você sente quando você está no pico, do auge da sua felicidade? Isso não é nada comparado à alegria que o Senhor nos proporciona. A presença dele, ela é o maior êxtase dentro de nós que a gente pode conhecer. Então, ainda que você não sinta esse vazio existencial, ainda que você seja feliz com a vida que você vive, você não conhece o mais precioso que é essa presença, não tá deixando de viver isso, né? É muito importante frisar isso, porque às vezes algumas pessoas só olham pra si e falam, tô de boa, não preciso. Quando antes de eu terminar, a gente vivia no antigo relacionamento, eu vivia terminando e voltando. Então, eu ia pra farra por 6 meses e voltava. Então, assim, eu tinha 6 meses. Na verdade, eu tive um período curto, vamos dizer assim, de estar no mundo em festa. Porque foram realmente, acho que uns 6 meses. Mas eu tava lá e era maravilhoso. Se eu olhar pra você hoje e disser assim, nossa, era horrível. Eu ia, eu dançava. Os caras chegavam pra dançar comigo. Tudo que a minha carne desejava, eu tinha. Essa é a verdade. Entendeu? Ainda mais novinha, bonitinha, corpinho violão. Era assim, entendeu? Então, assim, e eu me vestia pra chamar a atenção. E eu chamava. E eu era a primeira a entrar na festa e eu era a última a sair. Uma das minhas melhores amigas, ela também ia pra festa comigo. Também, glória a Deus, ela é cristã, um exemplo de mulher pra mim hoje. E a gente ia pras festas e era, tipo assim, a dupla implacável. E a gente se divertia muito. E quando eu encontrei Jesus, eu olhei para aquilo e eu disse assim, tá, mas isso tudo que eu tava vivendo? Porque a minha dor, ela foi relacionamento. Ela não foi as festas. As festas foram maravilhosas. Só que sabe o que eu vi? Eu vi que quando eu me sentia bem naquelas festas, não é porque aquilo me preenchia, mas é porque aquilo saciava uma necessidade minha que em Deus é plena. Então, quando eu me vestia e eu queria chamar a atenção das pessoas, e eu achava que é porque eu era bonita. Então, olha só, é porque quando a gente tá e a gente sente essa felicidade plena, a gente não entra num lugar de introspecção pra entender verdadeiramente a gente. Então, eu tô ali, eu tô me divertindo, é maravilhoso, as pessoas chegavam em mim e eu achava isso tranquilo. Ou eu tava só com as minhas amigas de boa e a gente se divertia e bebia e aquela coisa toda. E nada acontecia, ninguém chegava e no outro dia tava maravilhoso. Só que, na verdade, eu tava preenchendo um vazio que existia em mim. Eu tava preenchendo um vazio que não saciava. Que em algum momento eu olhava e dizia, ai, tô a fim de ir lá de novo. Mas não é porque eu precisava daquilo, é só porque era um vazio que não tinha fim, entende? Então, por muitas vezes, e eu digo assim para as pessoas que, tá tudo bem, eu me sinto ok, eu não preciso de Jesus. Talvez você pense isso hoje, mas se você olhar para dentro de você, você vai encontrar dentro de você uma necessidade de um relacionamento mais a fundo com alguém. Talvez tenha sido com seu pai, talvez tenha sido com a sua mãe, talvez você tenha dentro de você um desejo de se sentir amado, de se sentir visto. Existe uma carência dentro da gente. Sabe? Sim, e quando as pessoas parecem que estão sempre felizes, assim, não, mas a minha vida tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou ali, eu tenho meu emprego, eu vou na minha festa, eu tomo minha bebidinha aqui, eu pago minhas contas. É como se todo mundo tivesse anestesiado. E aí, tu deletar que existe um mundo espiritual que é forte sobre a tua vida e que é real. E o que eu sinto é que às vezes a gente tá num mundo que as pessoas estão anestesiadas, então elas estão vivendo a vida delas ali, mas não sabe que existe um mundo, né? Sim. Além.
Porque nós somos corpo, alma e espírito. Exato. A gente alimenta o nosso corpo todo Sim. dia e a nossa alma também, porque a gente tá sempre fazendo as coisas que a gente gosta. E a gente simplesmente ignora o espírito. É. E a gente, muitas vezes, a gente vive o mundo do eu. Eu quero, eu gosto, eu posso, eu vou. Eu faço uma caridade não porque eu entendi que isso é quem eu devo ser, mas é pra eu me sentir melhor. Porque lá atrás eu tenho alguma culpa. Então, assim, quando a gente encontra Cristo, o nosso eu é transformado e o nosso eu sai do centro. Então, na verdade, agora eu estou aprendendo a ser quem de fato eu deveria ser. Não por culpa, não porque a sociedade me ensina que eu tenho que ser, mas é quem Deus me criou. Sabe? Deus me formou para ser assim. Então, muitas vezes a gente acaba vivendo o mundo do eu. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. E a gente, cara, vai acabar. O teu eu vai acabar. E aí? E quando acabar? Tem uma pergunta boa que tu ia fazer de quando as pessoas dizem, tá, mas por que não me curou, né? Essa, como é que era a pergunta? Tu ia fazer uma pergunta polêmica. Se Deus é bom, É. por que tem tanta coisa ruim no mundo? É. Essa é a pergunta Porque que todo cristão, porque toda essa pessoa que- que não exato. é cristã pergunta, se ele é tão bom assim, por que tem gente passando fome na África? Por que tem gente morrendo na guerra? Infelizmente, né? Eu vou falar assim, infelizmente, quando o pecado ele entra no mundo, ele quebra tudo aquilo que é perfeito. Então, ele nos deixa ali com livre-arbítrio. E muitas vezes a gente vai viver... Deus, ele nos chama para uma cooperação. Lembra que eu falei? Jesus já morreu na cruz. É um presente. Você pega se você quiser. Se você não quiser, você não vai pegar. Ele não vai chegar e vai dizer assim, derrubar a porta e vai... Não. O Espírito Santo, ele quer um relacionamento. E, infelizmente, existem muitas mazelas nesse mundo, porque nós vivemos e nós precisamos lutar contra potestades nesse mundo. Então, a gente precisa entender que se a gente não está com Cristo, a gente está contra Ele. Essa é a verdade. A gente precisa desejar, querer que justamente, porque Deus tem tanta maldade no mundo. Primeiro, a gente não vai conseguir explicar Deus na sua totalidade. Não existe expert em teologia, não existe expert em Deus. Existem filhos que se relacionam com o pai. Minha mãe, ela teve uma AVC e hoje ela ficou com o lado esquerdo todo paralisado. E hoje ela movimenta a sua perna, ela não movimenta o braço ainda. E foi muito difícil. E aí você pode perguntar, Estela, mas como assim? Cadê o seu Deus? Cadê o teu Deus? Tu é cristã? Tu tá na igreja? Tu é líder? Ele continua lá. Da mesma forma que ele estava com Jesus. Quando ele sentiu a dor de Jesus quando Cristo morreu na cruz. Sabe? Deus, ele não deixa de ser Deus porque existem mazelas pela maldade do homem. E a gente não pode tirar isso da conta. A minha mãe, ela teve uma AVC. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Se Deus quiser curar ela 100%, glória a Deus, ele é Deus. Mas se não, glória a Deus, ele é Deus. E muitas vezes a gente esquece que existe esse relacionamento individual. Porque do que adianta Deus curar a minha mãe e a minha mãe não aceitar ele como Senhor e Salvador? De nada adianta. Tu falou sobre se tu não tá com Deus, tu tá contra ele, né? E a verdade é que não existe um campo neutro, né? Eu sou neutra. Não, ou tu está com Deus ou tu não está com ele. Exatamente. Mas aí a gente escuta falar aquela famosa frase, todos os caminhos levam a Deus. O que tu tem a dizer sobre isso, Estelinha? Não. Olha, eu sempre fico batendo aí. Olha, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a Cristo, a gente encontra a verdadeira verdade. Então, assim, não é que todos os caminhos levam a Deus. Não. Todos os caminhos podem te levar a ser uma pessoa melhor. Todos os caminhos podem te levar a você ser uma pessoa melhor nessa terra. Podem te levar a conquistar coisas, mas não a ser salvo. Então, Deus, ele criou todo mundo. Ele criou o mundo inteiro. Ele está em Gênesis e ele cria a humanidade. E ele ama tanto a sua criação que ele quer retornar ao estágio inicial de relacionamento. E ele envia o seu filho para morrer na cruz.
E quando Cristo morre na cruz, o véu é rasgado e o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, agora eu tenho acesso ao Pai, eu tenho acesso ao trono. Então não existe uma outra verdade. Entende que a equação ela é fechada? Não existe abertura para inserção de qualquer coisa ou para retirada de qualquer coisa. Então todos os outros caminhos, eles retiram Jesus. Pode observar. Se você pegar, e eu falo isso porque você tira Jesus do centro. Eu cresci com o ensinamento espírita do cuidado das pessoas, do você ser. Eu nunca vi minha mãe. E olha que a gente passou necessidade. Eu nunca vi minha mãe. A gente tinha, éramos em 4 e a gente tinha 2 ovos. Era esse o nosso almoço. Uma banda de ovo para cada um com arroz. Batia alguém na porta, minha mãe dividia. Eu nunca vi, entende? Então, assim, você se torna uma pessoa melhor. Mas isso não significa que você está acessando ao trono. O único acesso ao trono é através de Jesus. Então, como que todos os caminhos levam a Deus? Não. Pode te levar a melhores consequências aqui nessa terra. Mas não no céu. Sim. E tem um ponto também... Desculpa, você foi falar, Não, eu não, esqueci não. agora. Eu esqueci, vai falar. Perdão. Não tem Não, problema. eu ia te perguntar, como lidar quando parece que Deus está em silêncio, digamos, no deserto, né? Porque ainda nesse sentido tem pessoas que estão conhecendo Jesus. Sim. Ou que tiveram um encontro, mas e aí entrou num buraco de, tipo, onde ele tá agora? Deus tá em silêncio. Deus não quer falar comigo, né? Tu falou agora que a gente tem esse relacionamento com o Pai a partir do momento que a gente Sim. Entende, né, o nosso propósito aqui na Terra. E quando parece que Deus tá em silêncio? Olha, eu já passei por isso algumas vezes. E eu acho que vamos dizer assim, vira e mexe, isso acontece. É algo que a gente precisa entender que vai ser normal. Porque o manifestar do Espírito Santo, ele pode ser que ele se manifeste, pode ser que ele não se manifeste. O Espírito Santo, ele tem vontades, sabe? E o que não modifica, o silêncio não modifica, é a minha decisão de buscá-lo acima de todas as coisas. Eu fico imaginando que o pessoal no Antigo Testamento, como talvez fosse difícil para eles, de fato, porque eles só tinham as Escrituras, eles não tinham a presença do Espírito Santo. Então, o silêncio, ele tem que ser algo que não te desanima, mas que te leva, eu não tô ouvindo, pois espera aí que agora eu vou entender. É onde eu vou buscar o conhecimento, é onde eu vou ler a palavra. Por muito tempo eu não senti a presença do Espírito Santo. Só que eu dizia, eu quero conhecer, porque eu acredito. E a fé, ela não vem pelo que você sente. Se Deus hoje decidir que ele não quer mais se manifestar aos seus filhos nessa terra, a gente vai continuar tendo a palavra de Deus e a nossa obrigação é crer. Então vai acontecer o silêncio na nossa vida. Mas esse é um tempo de aprofundamento, que a gente pode escolher esfriar na fé ou se aprofundar. Por isso que eu digo, andar com Cristo é uma decisão todos os dias. E é por amor. A palavra dele é ele manifesto para mim. Então ele pode estar em silêncio quanto a eu sentir. Mas ele não vai estar em total silêncio porque eu tenho a palavra dele comigo, que é a Bíblia. Então se eu estou lendo, eu vou ter o Senhor falando comigo. E por mais que talvez ali eu não tenha um entendimento claro, eu preciso só permanecer. E foi o que eu fiz. Deserto não é lugar de fugir. Deserto não é lugar de correr. Deserto você só permanece, porque ele passa por si só. E pra ti, qual é a maior dificuldade dos jovens, assim, conhecerem esse Cristo e querer viver Cristo? Eu acho que hoje, de uma certa maneira, a gente tornou o evangelho de... Como é que eu vou te dizer? É como se fosse simples, sabe? Assim, é um culto legal, é um estilo de vida, quando na verdade, cara, é viver o amor, é se aprofundar. Então hoje eu acho que existe existe uma opção muito grande de tudo, você pode tudo e você pode escolher muitas coisas na sua vida, mas como também, de uma certa maneira, é como se eu estou lá porque é cool estar lá, sabe? É legal. No Brasil, eu acho que tem muito isso, muito, né? infelizmente. E aí é onde você começa a olhar e você vê pregações que estão sendo feitas
da maneira errada, sabe? A palavra sendo direcionada de uma maneira errada. Por isso a gente precisa ter o costume de ler a palavra de Deus. Pra gente, quando ouvir algo que não está de acordo com a palavra, a gente sabe discernir. Não, isso daqui não é bem assim, sabe? Mas eu acho que a maior dificuldade é a gente ter uma abertura muito grande de escolhas. E a gente também, de uma certa maneira, não ter hoje o evangelho como um culto legal, em algumas igrejas, infelizmente, é isso, do que, de fato, aquele evangelho que te ensina, que te doutrina e que te disciplina. Porque o evangelho, ele sempre tem que nos confrontar. Ele sempre tem que... E isso é a dificuldade de muitos jovens. Porque eu tô aqui, é legal, eu me sinto ok, e é cool, mas eu não quero deixar de usar a droga que eu uso no meu final de semana. Entende? E o quanto que estudar teologia impactou a tua vida? Tu é formada, né, agora, Sim. pelo College da Hillsong. O quanto isso mudou? Olha, foi um grande sonho que Deus realizou. E pra mim mudou muita coisa. Porque é como... Eu acho que todos nós deveríamos nos aprofundar nas escrituras e entender. É como se eu dissesse assim, tá, eu gosto da Tuane, mas eu não quero saber da vida da Tuane. Eu só quero aproveitar que ela tá sentada aqui na mesa e aproveitar a conversa. É só isso. Então, a teologia, ela me levou para um lugar mais profundo com o Senhor. É como se eu estou entendendo de onde o meu amado veio, eu estou entendendo o que ele fez, eu estou entendendo o que era aquela cultura, como... Porque a Bíblia, ela precisa ser lida e entendida dentro daquele contexto. Existe um contexto por detrás, sabe? Então, a gente precisa desejar conhecer mais. Como que você ama algo e se você tem um ídolo, um cantor, gente, você sabe quando a pessoa nasceu, que horas, você sabe tudo. É casado, não é? É, entende? E a maneira que a gente tem de conhecer esses detalhes é se aprofundando no estudo da teologia, que é a palavra de Deus. Então, como assim? Tipo, todos nós deveríamos. E o mais importante que eu acho é que o estudo da teologia me levou para um amor ainda maior pelo Senhor. E me levou a um relacionamento ainda mais íntimo. Eu não estudei teologia para ensinar pessoas. Eu não estudei teologia para subir no púlpito e simplesmente pregar porque era para os outros. Não. A minha leitura da Bíblia, os meus momentos de devocional, o estudo da teologia. Gente, eu entro naquilo dali, é meu com o Senhor, é nosso, sabe? Assim, é um lugar de literalmente, de prazer de estar na presença do Senhor, sabe? Então, pra mim, eu acho que o estudo da teologia me trouxe isso. É como se eu casasse, sabe? Assim, eu vou pra um nível mais profundo com ele. E nesse contexto, como manter a fé sem cair na religiosidade, né? Tu estudou teologia, mas dá pra ver que tu é uma pessoa muito espiritual também, que tu também te conecta, né? No teu íntimo com Deus, que tu tem um relacionamento com Deus. Como fazer pra não ser uma pessoa extremamente religiosa nesse sentido? Olha, a gente sempre lembrar que é um relacionamento. E o relacionamento, ele não pode cair na rotina, né? Você pode até ter um relacionamento com uma amiga sua. Não tô falando nem de casado aqui. Eu tô falando de uma amizade. Se cair na rotina, eu tô fazendo pra dar o cheque. Porque eu tenho que fazer. Porque eu tenho que ser um bom cristão. Porque eu tenho que postar que eu fiz o devocional, né? Infelizmente, hoje em dia tá assim. Você vai acabar entrando num lugar de frieza. Você vai entrar num lugar onde você tá fazendo pra aparecer e não pra ser. Então, eu diria que para não entrar na religiosidade, eu preciso, de fato, entrar num lugar, na verdade, de amor. Cara, eu quero estudar a palavra de Deus e eu quero entrar aqui porque ele é o meu amado. Ele não é só o meu senhor e eu sou aqui escravo e eu tenho que fazer... Não. É por amor. O temor, ele não é medo. O temor é amor. Se você tem alguém que você ama muito, você não quer que aquele relacionamento seja abalado. Você não quer perder aquele lugar de confiança, aquele lugar de proximidade. Então, é você olhar para as escrituras e realmente dizer assim, Senhor, me leva a te amar. Eu quero te amar. E o mais lindo é que não é eu amar a Deus. Deus me amou primeiro e agora eu só quero retribuir esse amor. Então, assim, não é você fazer todo o sacrifício. Não. O sacrifício já aconteceu.
agora você só vai retribuir. Então eu vejo que muitas vezes a gente entra no lugar da religiosidade porque a gente tá olhando para Deus como Senhor e não como o meu maior amor. Ele tem que ser o meu maior amor. A minha mãe não é o meu maior amor, meu pai não é o meu maior amor, meu marido não é o meu maior amor, os meus filhos não podem ser o meu maior amor. O meu maior amor é Cristo. E quando eu não posso negociar esse relacionamento, né? Eu não posso trair Jesus. E um dos versículos que eu mais amo é quando Pedro fala: para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna. E, gente, eu amo isso porque naquele momento Jesus ele estava ensinando verdades que aquele povo, para eles estava sendo muito difícil. Jesus estava, aquele contexto era Jesus confrontando e trazendo ensinamentos que para eles era muito difícil. E ele tinha uma multidão e a multidão começa a ir embora, porque diz assim: cara, eu não vou, né? Tipo, o que ele tá falando é demais para mim. E Jesus olha para os discípulos, para todos os 12, e fala: vocês também vão? E Pedro diz: para onde eu irei? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Cara, quando tiver difícil, quando tiver mais difícil, eu não quero ir para outro lugar a não ser para ele. Então, assim, o meu colo não vai ser meu pai, não vai ser minha mãe, não vai ser nada externo. É Cristo. Então, para eu fugir da religiosidade, eu preciso entrar nesse lugar de amor. Porque quando eu tiver um lugar de relacionamento e amor, a religiosidade passa do outro lado. Se eu pudesse falar em uma frase, o que é seguir a Cristo? O que tu falaria, Estelinha? É viver apaixonada pela eternidade. Porque é como eu me sinto. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu... A gente passaria a noite toda aqui. Transbordando, porque falar dele, né, é essa fonte de... Ai, linda. Corta, dá o close nela, gente. Mas gente, sério, me transborda, sabe? Assim, e eu tenho orado muito, eu tenho só dito: Senhor, só não me tira desse lugar, sabe? Eu encontro vida, eu encontro prazer, nada me sacia mais, sabe? Às vezes eu tô angustiada, eu tô nervosa e só colocar um louvor, sabe? Tem um louvor que eu amo, que é o Vai Valer a Pena, né? E eu olho e eu digo assim: Deus, vai valer a pena. E pra mim, é assim, quando eu entendi que o véu foi rasgado e Cristo morreu na cruz por mim, e talvez alguém vai discordar e talvez até a forma como eu veja esteja errada, mas é o que enche o meu coração, é dizer: eu estou vivendo a vida que Cristo morreu por mim. E sabe o que é mais maluco? Quando alguém fala: e se nada disso for verdade? E eu penso assim: se nada disso for verdade, eu fui transformada. Sim. Nesse momento que for aqui, eu fui transformada. E de que valeu também se nada disso, se a gente não puder mudar a nossa vida e realmente virar? E ele me fez, né, ser transformada. Ele te fez ser transformada. Ele transformou todos nós, assim. E pensa assim, ó, se ele não existir, nada vale a pena. Porque você vai estar vivendo nessa terra, você vai conquistar as melhores coisas e vai acabar. Acabou. Sabe? Se Deus não existe, acabou. se Cristo não é real, tu tá vivendo por nada. O teu propósito não é propósito. E se a gente for parar pra olhar as leis que nós seguimos, e eu tô falando leis legislativas se você roubar, você é preso. Se você matar, você é preso. São leis baseadas na Bíblia. Tá na Bíblia, sabe? Então, assim, é real, existe. E quem não crê, desculpa, você tá só perdendo tempo. E você tá vivendo pra si e você é finito. Você acaba. Quer ver o quão irrelevante você é? Tenha um problema de saúde. Tem um problema de saúde. É isso. Tem um problema de saúde. Você é finito. É finito. Os recursos, eles são válidos. Porque vai poder te ajudar, vai poder te... Mas se Deus não quiser, se você não acreditar em Deus... Não há tratamento no mundo. Não há. Não há tratamento no mundo. Você pode acreditar na ciência. E eu creio na ciência, eu estudo psicologia. Eu creio na ciência também. E Deus nos deu essa capacidade, né? De tornar tudo melhor e mais fácil. E Deus, ele usa o homem dentro da ciência.
Só que, cara, existe milagre. E aí você prefere acreditar em tudo que é finito, porque até a ciência ela é finita. Porque o teu conhecimento ele é finito. Sabe assim? Você vai estudar algo e a própria ciência vai dizer, eu não sei de onde é que isso aqui veio. Ela não tem explicação para certas coisas. Só que quando a gente vai ler na Bíblia, a gente encontra a explicação. Celinha. Eu falo demais, gente. Não. Realmente foi incrível essa conversa. Dá pra ver da maneira que tu fala que Jesus é o teu amado. Sim. E falar dele. Eu vou começar a chorar. Ai, linda! Mas é que enfim, a gente sempre termina o podcast pedindo para o nosso convidado orar. Sim. Então, eu queria fazer um pedido especial para tu orar, para todo mundo que estiver escutando, para que Jesus possa se tornar o amado dessas pessoas também, sabe? Para que esse amor venha transbordar em cada um que for escutar esse podcast. Amém. Para que eles venham encontrar Jesus também, para quem ainda não encontrou, sabe? Sim. Amém. E é isso, é acessar um amor. E, infelizmente, a gente é muito magoado pela vida. E, às vezes, a incredulidade de Cristo e acreditar em Deus é porque é difícil acreditar que eu posso ser amado, né? E que a gente possa realmente... É um amor de graça, gente. É de graça. E, às vezes, é difícil pra gente receber o que é de graça, né? Mas amém. Amém. Vamos orar. Deus, Pai amado e Pai querido, Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz, Pai. E eu oro nesse momento, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe aonde esse podcast vai parar, em cada coração que vai escutar, Senhor. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece, Senhor, o porquê cada um vai escutar esse podcast. Eu te peço, Pai, em cada sala, em cada quarto, em cada carro, Pai. Em nome de Jesus, que o teu amor seja abundante na vida dessas pessoas, Pai. Que elas possam, Deus, te sentir de uma maneira real e te sentir, Espírito Santo, como o Senhor fala na tua palavra, um amor bondoso, um amor surreal, Pai. E eu oro, Deus, para que elas venham ter curiosidade, Pai. Elas não precisam crer a partir daqui, mas que elas tenham curiosidade e que uma só oração elas possam fazer. Deus, se tu existe, mostra-te a mim. Que elas façam essa oração por curiosidade, Pai. E que elas possam encontrar o teu amor genuíno, um amor que sara, um amor que cura, um amor que renova, Deus. Eu oro, Pai, desde já por vidas novas, transformadas e curiosas para saber quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. E que elas possam, Pai, ir cada vez mais profundo num relacionamento íntimo e verdadeiro contigo, Deus. Assim eu te oro, eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que linda! Obrigada por ter vindo aqui, por ter conversado. Nossa, foi uma aula, eu tô assim... abismado. Por mim, eu ficaria a noite toda aqui conversando, mas infelizmente hoje a gente não vai conseguir. Quem sabe um próximo episódio, por favor, produção. Quem quiser mais, coloca nos comentários um próximo assunto. E, Estela, muito obrigada. A gente pede, né, se esse podcast, esse episódio te tocou, envia para algum amigo que precisa ouvir, para alguém, compartilha nas redes sociais, porque eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir essa palavra também. Segue a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, tá na mesa, _podcast. E é isso. E agradecer a nossa equipe que tá aqui com a gente toda semana. Cleiton Fir, Lucas Musso, eu tô anestesiada ainda, gente. Beatriz Mota e aos nossos pastores que acreditaram nesse projeto. Toda semana, como vocês sabem, um novo episódio, então a gente se vê na semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Um beijo.